Fazer uma coleção de figurinhas da Copa do Mundo, um corte de cabelo e uma tatuagem inspirados em um jogador de futebol é uma tradição no mundo inteiro. E o futebol não é apenas um esporte. Existe um universo com marcas, roupa, música, canais no YouTube, podcasts, enfim. E esse é o tema do nosso programa de hoje. A bola vai rolar no Rebuliço Cultural, que está no ar. Enquanto a bola rola no campo, existem cerca de 3,5 mil pessoas que trabalham para aquele momento acontecer, especificamente no estádio. Nesse último campeonato brasileiro, foi arrecadado cerca de 220 milhões de reais apenas com as bilheterias. Imagina com o resto. E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com a Monique, que é especialista em marketing, e o Ferretti, que é ex-jogador. Bem-vindos. Obrigada. Bom, pessoal, para começar a nossa conversa, hoje existem milhares de aplicativos, sites, portais de entretenimento ligados ao futebol. Vocês conseguem imaginar em que momento que foi que a indústria percebeu que o esporte poderia ser, o futebol no caso, né, poderia ser muito mais que um evento esportivo e sim um entretenimento ou uma forma de ganhar dinheiro? Bom, não foi só por causa do futebol, nem pelo futebol, mas as tecnologias e o acesso das informações com as mídias sociais e com o uso da internet, com todo mundo podendo acessar tudo no celular, que fez com que as pessoas buscassem conteúdos fora de jornais e de revistas especializadas que tinha antigamente. Então, por isso, a procura desse segmento esportivo passou a ser maior, porque também as pessoas têm mais acesso em todos os lugares, o acesso que elas podem visualizar sobre o time e fazer parte de aplicativos e consumir podcasts. Sem dúvida. E assim, eu tenho uma visão, vamos dizer, um pouco mais profissional da coisa, né? Eu entendo que o futebol, desde sempre, historicamente, é um esporte de massa, sempre atraiu muitas pessoas, visto os históricos, se nós analisarmos aí, dos mundiais que o Brasil participou, inclusive com o Pelé jogando, desde aquela época, você percebe os estádios sempre muito cheios, os países sempre muito abraçando, vamos dizer, a causa. Então você percebia que foi sempre um esporte de massa. Mas é óbvio que com a globalização, com todas essas facilidades que nós temos hoje em dia, esse boom aí, eu acho que deu realmente apareceu com um pouco mais de intensidade, assim, se assim podemos dizer, tudo aquilo que já tinha no passado, né? Mas embora foi o que a Monique acabou de nos ressaltar aí, com os podcasts, com a internet, com esse acesso muito mais fácil, a coisa explodiu realmente. Falando em entretenimento, a gente vê hoje em dia, está passando por canais na televisão, a gente vê muitos programas especiais para futebol, de comentários, tudo mais. E dentro desses programas tem, vamos dizer assim, exclusivos para assinantes e tudo mais. Vocês acham que isso também é um novo tipo de ganhar um pouco de dinheiro em cima do entretenimento? Não, as mesas redondas sempre aconteceram no futebol, sempre foram muito famosas. Até as rodas de colegas e de amigos que discutem o futebol na segunda-feira ou na quinta-feira sempre foram muito famosas. Só que aí hoje a gente tem canais especializados e dedicados para um determinado campeonato, um determinado time. Ou um determinado tipo de esporte também, né? E aí, claro que segmenta também. Se nós formos analisar que, por exemplo, o torneio mais importante no que diz respeito a clubes no mundo é a Champions League, correto? Esse exemplo hoje é só para assinantes, né? Antigamente passava em alguns canais abertos, hoje é só nos canais pagos. Com algumas ressalvas. Quando chega na fase eliminatória, alguns jogos são só comprados. Então você não consegue nem ter acesso. Você, como assinante do canal, você só teria acesso a um determinado jogo se você estiver pagando. E ao mesmo acontece agora com o mundo das lutas aí, que tem canais especializados para as lutas, né? Canal que você tem que pagar para você assistir os eventos.
Mas isso é fruto disso tudo que está acontecendo hoje, né? Uma segmentação dos próprios canais para não encherem uma grade de um determinado assunto que não é todo mundo que acompanha, faz por assinatura, porque isso também eles têm retorno de mídia, tem tudo ali naquele canal. Bom, e para quem gosta de futebol, sempre tem aquele item de colecionador. Todo mundo deve ter colecionado álbuns, figurinhas, camisetas, chuteiras. Vocês acham que essa é uma forma estratégica de conseguir um marketing em cima disso? Porque a pessoa que ama, ela vai querer colecionar. Sim, começava com as camisetas, com futebol de botão também sempre teve muito. Os álbuns de figurinhas são super famosos, mas tudo que aí tem exclusivo, numerado, personalizado, faz parte do mercado de marketing como um nicho de mercado super buscado, porque as pessoas querem ter realmente um agrado do clube, alguma coisa que ela possa compartilhar aquela paixão. Então elas vão buscar por itens exclusivos, itens de segmentação, de colecionador. Acontece também em outros segmentos, como o geek, por exemplo, que o público quer comprar o boneco, não tira nem da caixa, porque aquilo tem um valor sentimental. E isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Os clubes de futebol americano, enfim, de futebol, de basquete, eles são muito fortes nessa parte do merchandise aí que fazem com a marca do clube, explorar a imagem e a marca do clube, do ídolo, do determinado jogador, né? Hoje você tem as camisas mais vendidas no mundo, enfim, a do Barcelona, óbvio, é a do Messi, a 10, hoje da Juventus é o 7, Cristiano Ronaldo, do Paris Saint-Germain, o 10, que é o Neymar. Então, o clube também explora, que é uma coisa que talvez ela possa falar com mais propriedade. Antigamente, o clube não tinha essa visão, era talvez muito amador. A questão do futebol era ligada somente dentro de campo. Hoje não. As empresas, a TV, enfim, todos os profissionais que circundam toda essa parte do espetáculo, não do jogo propriamente, já perceberam que rende realmente cifras astronômicas. Né? Não só o evento em si, o jogo, mas o entorno também, o patrocínio de jogadores, o patrocínio do evento, a comercialização de souvenirs dentro dos estádios, dentro dos campeonatos. Isso, se eu não me engano, o copo da Copa, hoje em dia, se procurado no Mercado Livre, sai a 500, 300 dólares. De 300 a 500 dólares. O copo que você consumiu cerveja no dia do jogo, entendeu? Daqui da Copa do Brasil também teve, só por você ter o copo. Então, sim, gera um entorno de patrocínio, de marketing em volta disso muito grande. Sim. Aproveitar que a gente está falando de coleção e tudo mais, a gente vai ver um vídeo de um colecionador que ama futebol e já a gente volta. Fala galera, hoje a gente está aqui no centro de São José dos Campos para conhecer um cara que ama futebol. E olha, ele não curte só assistir aos jogos não, mas também fazer coleção de camisas. São mais de 1000. Vamos conhecer o César? Bora lá! Oi César, tudo bem? Tudo bem? Então aqui tem um cantinho cheio de camisas de futebol. Sim. E ele deve ter muita história, né? Algumas. Vamos lá? Mostra pra gente. Vem comigo. E é aqui nesse cantinho especial que o César guarda a coleção de camisas. Logo que a gente entra, a gente consegue ver aqui no quarto que tem 2 araras com times bem especiais, que é o São José e o Corinthians. Pode, César, torcer para 2 times? Olha, no coração tudo vale. O São José é o meu time que eu torço, que eu vou ao estádio, tenho respeito. E o Corinthians é herança de família. Olha só, então tem história por aí. E como é que começou essa ideia de colecionar camisas de futebol? O futebol é uma paixão do brasileiro e vem desde o berço. Então, desde criança, eu sempre tive essa vontade de ter as camisas dos clubes que eu conhecia. E à medida que a gente foi envelhecendo, foi evoluindo, foi crescendo, tendo poder aquisitivo, tivemos a oportunidade de ter pelo menos um exemplar de cada time do Brasil e também todas as camisas do Corinthians e do São José que a gente consiga adquirir.
Olha, virou um hobby, uma paixão por fazer a coleção. Não só um hobby, mas também uma terapia, Olha. uma pesquisa. Isso é uma fonte de escape para que você possa manter viva a história do futebol e também, principalmente, do nosso clube, que é o São José Esporte Clube. Olha só. E hoje você tem aproximadamente quantas camisetas aqui? Eu ainda não fiz o inventário final, mas eu vou chutar mais ou menos umas 1.500 camisas. Olha só. Gente, é muita camiseta. Do Corinthians são quantas camisetas? Aproximadamente umas 230, 240 camisas. Muita coisa. E você estava comentando aqui com a gente sobre essa questão de uma ser bem diferente da outra, das mais novas, das mais antigas. Você mostra pra gente? Por exemplo, essa camisa aqui é uma camisa de 1989. Ela foi utilizada no jogo que o São José eliminou o Corinthians no Campeonato Paulista. Você vê que o tecido dela é um tecido mais grosso, né? Bem diferente dos de hoje em dia. Não é um material utilizado para boa prática esportiva. Se você comparar com essa camisa, que é uma camisa 2018-2019, do Ayrton Senna, que o Corinthians fez em homenagem aos 25 anos do falecimento dele, você vê que é uma camisa mais preparada. Uma camisa que foi já utilizada para boa prática esportiva. Então, essa é a evolução das camisas de futebol. E com a gente colecionando, a gente conta essa história. Camisetas da coleção, o César separou para mostrar pra gente 5 delas que são mais especiais. E aí, César, conta pra gente a sua história. Essa aqui, uma bem especial do São José Esporte Clube, camisa de 1989, que inclusive essa camisa ela tem uma história peculiar. Eu a consegui com um morador de rua aqui em São José dos Campos. Olha só. Foi bem interessante e um pouquinho constrangedora. Eu estava com o carro aqui pelo centro da cidade, vi o cidadão com uma mochila andando, dei a volta, realmente constatei que era a camisa do São José e parei o carro abruptamente. Ou seja, além de conseguir uma boa peça, conversei com ele, paguei um lanche para ele e não ficou barato, né? Tirei a minha camisa que eu estava usando, dei a ele, voltei sem camisa para casa, levando uma bronca da esposa, mas consegui esse troféu. Essa outra camisa aqui é uma camisa muito linda, eu acho que talvez do melhor time do São José de todos os tempos, que é uma camisa de 1980, e eu consegui também com o próprio jogador lá de Belo Horizonte. Essa camisa aqui representa demais, uma camisa do Corinthians de 2008, na época que o Corinthians estava jogando a Série B, não por ser uma camisa bonita, mas sim por representar uma das maiores paixões da minha vida, que é o meu cachorro Herrera. Essa camisa aqui, do Corinthians, do última conquista importantíssima do clube, que foi o Mundial de 2012 no Japão. Inclusive, você pode até perceber aqui que existe o petzinho da FIFA. E ela foi utilizada pelo Guerreiro, o autor dos 2 gols, inclusive do gol na final contra o Chelsea. E essa camisa é interessante por quê? Porque ela esteve no Japão. Não foi utilizada em jogo, mas estava lá à disposição do jogador. E por fim, essa camisa aqui, que é uma espetacular, que é uma camisa de 1978. E essa camisa você percebe, pode até tocar aqui, que ela é um pano bem grosso, bem interessante. Você imagina o jogador jogando com essa camisa na época. Bom, e agora o papo sobre futebol continua, mas é com vocês aí do estúdio. Até mais. Muito obrigada, a gente adorou o VTzinho. E Ferretti, aproveitando ainda que a gente está falando bastante sobre marketing, quando você iniciou sua carreira, tinha tudo esse... E aí, assim, os tempos são outros realmente, né? Parte-se já de um princípio que não tinha celular, então a gente não tinha esse contato, essa exposição que hoje tem, né? A situação de
de contato familiar, de amigos irem assim. Benéfico para as gerações atuais, infelizmente. Sabemos que antigamente as pessoas se influenciavam na personalidade dos jogadores. Como que é essa influência hoje? Mudou alguma coisa? Hoje em dia é na personalidade também, mas também no que ele consome, no estilo de cabelo. O jogador de futebol adora inventar um cabelo novo, então eles se influenciam sim muito pelo cabelo. Vídeo o Ronaldinho com aquele cabelo na frente que teve na Copa. Então eles se influenciam sim. E também de projeção, de querer ser jogador e tudo mais. Isso, querendo ou não, é benéfico para a geração. Só é ruim quando afeta o comportamento de consumo e essa pessoa passa a ser muito consumista. Aí isso sim que deve ser repensado. Ou de comportamentos negativos também que jogadores podem influenciar. Que eu acho que aí é o caso mais agravante, né? O fato do consumismo talvez ainda dentro de casa possa ser controlado pelos pais. Agora, a partir do momento que o jovem, a criança, se inspira num craque, num jogador em evidência, e acaba tendo depois esse retorno de uma má influência, eu acho que aí realmente é onde a situação atual dos jogadores ainda não perceberam o tamanho da responsabilidade que eles têm nesse quesito para as futuras gerações, entendeu? Hoje o que a gente vê são realmente meninos que cortam o cabelo igual do Neymar, a tatuagem, o estilo do jogador novo hoje. É o estilo mais polêmico, é um jogador um pouco mais agressivo, é um jogador que muito cedo já se espera muito dele. Sim, nós tínhamos pressão? Sim, sofríamos, mas assim, hoje, quanto mais jovem o menino já está começando no profissional, já está iniciando carreira, e tudo isso ele leva a ter brinco grande, essas coisas muito chamativos, porém contemporâneos desse momento. Mas assim, são coisas que chamam talvez mais atenção do que o próprio talento do jogador. E aí a gente começa a errar. Quando chega nesse momento em que a vaidade, a forma de se expressar, o estilo de vida que você usa chama mais atenção do que o seu potencial dentro de campo, aí a coisa está errada, não está funcionando. O jogador ele tem que priorizar as atuações dentro de campo. Dali, tudo que vier para ele é um agregado. Mas se ele não render dentro de campo, tudo esse sonho, esse mundo surreal que ele imagina para ele, não vai chegar, não vai acontecer. A gente sabe que antigamente era o sonho de todo menino ser jogador de futebol, idealizava aquele sonho. Vocês veem ainda o Brasil como o país do futebol, sonhador e tudo mais? Para os nossos adolescentes, nossos jovens, sim, mas não é só mais o Brasil. Ainda há uma procura de times internacionais por brasileiros, mas outros países também estão ganhando evidência no cenário internacional, então a concorrência é muito mais forte hoje em dia. Sem dúvida, eu acho que a Monique foi muito feliz na observação dela. O Brasil se pode dizer que é um país do futebol? Sim. Mas dentro de campo, hoje, com os resultados, o Brasil já não é mais esse país que teve talvez a hegemonia ou uma soberania muito tempo atrás. Então o Brasil hoje já não reflete esse nome nos gramados. Mas, em contrapartida, tem essa intervenção dos clubes internacionais que tiram ou buscam os principais talentos do futebol brasileiro muito cedo. E é uma coisa que antigamente no Brasil, os jogadores eles continuavam um pouco mais, eles tinham uma carreira um pouco mais alongada dentro do futebol brasileiro. Tanto que antigamente você sabia de cor a escalação do seu time, do adversário, você sabia os jogadores que iam entrar, que iam sair. Hoje você não tem mais vamos dizer, esse acesso, porque é um rodízio, é uma rotatividade tão grande de saída de jogador, de vinda, idas e vindas, que acaba que é o que muitos comentaristas televisivos hoje falam. O jogador não cria mais identidade com o clube, com uma camisa. O que está mais difícil hoje em dia e que vai ficar cada vez mais raro são jogadores como o Messi, que jogou a vida inteira no Barcelona, o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. Essas coisas estão acabando, porque entra também num fator financeiro, econômico, sim, porque a moeda internacional é muito mais forte que a brasileira, ok. Mas é uma coisa que foi muito prejudicial para nós, muito. Bom, ainda tem muita coisa para a gente conversar,
Mas vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Rebuliço Cultural. Indústria do futebol. Estamos aqui com a Monique e com o Ferretti. E agora vamos falar sobre ainda um pouquinho de marketing no campo. Vocês acham que o marketing mais efetivo é o que fica na camiseta, é o que fica em volta do campo, ou são os famosos comerciais entre os jogos? Todos eles são efetivos, mas sem sombra de dúvida a camiseta é o mais disputado por todo mundo, porque ela não vai só durar o tempo pra onde ele for. Então, cada lugarzinho daquele comercializado na camiseta é estratégico e sim vai durar muito mais tempo do que os 90 minutos do jogo. E eu concordo plenamente e acho também que tem um agravante nisso tudo. O torcedor, aquele fanático, como é a grande maioria, ele vai priorizar sem dúvida a marca que está na camisa do time dele. Isso você pode ter certeza. Então, se o cara encontra lá uma marca de óleo na camisa do clube dele, ele vai na prateleira ver a marca de óleo da camisa do clube dele, de um outro ele vai, mesmo que ele não entenda, mas ele vai inconscientemente buscar aquela marca que ele vê. Então assim, e assim acontece com quem é amante do futebol, com quem gosta de assistir o jogo. O cara inconscientemente vai nas marcas que ele está acostumado a ver nas camisas dos clubes. Hoje os jogadores de futebol têm perfis nas redes sociais que são gigantescos, com milhares, milhões de seguidores, né? Como que o jogador deveria fazer um bom uso das redes sociais e se posicionar? O marketing pessoal deles é super necessário, porque é um capital social que eles estão construindo para eles, independente do time que eles forem jogar. A imagem dele que ele está construindo. Então, privilegiar, não entrar em polêmicas, não fazer um antijogo antes de alguma partida, não atiçar a violência do jogador, dos torcedores, dos outros times também, porque isso só vai prejudicar não só a imagem dele, como também a imagem do time que ele está jogando. Além disso, drogas, cigarro, bebedeiras, festanças, isso não faz parte da vida de um esportista ou não deveria fazer parte da vida de um esportista que está ganhando dinheiro dessa forma. Então, ostentação também não condiz muito com esse perfil, apesar da gente saber que no futebol europeu acontece muito, mas isso pode prejudicar a imagem dele se for de forma excessiva. Tudo em excesso acaba fazendo mal. Mas aí a gente tem, por exemplo, o Neymar, que é um perfil hoje que as pessoas idealizam. O estilo de vida, a questão das festas, a ostentação. Você acha que isso é um pouco ilusório? Quem segue ele se ilude um pouco imaginando esse estilo de vida? Não, eu não acho que é ilusório. Ele realmente é convidado para festa, ele faz parte de eventos e tudo mais. Só que quando é em excesso, quando ele render mal em campo, vai ter torcedor cobrando ele. Então, quando é em excesso, vai prejudicar o rendimento dele. E ele é pago para jogar futebol, não só para participar de evento. Então, acaba prejudicando o que realmente ele que é um atleta. Sem dúvida. E o que hoje é um dos problemas, talvez, que a gente pode colocar em questão hoje, o fato do jogador participar tanto da vida social, porque, como você falou, o esportista, a vida de um esportista tem que ser regrada, tem que ser o cara se cuidando, né, se alimentando, se preparando para aquilo. E o jogador hoje, devido a tudo que a gente já conversou aqui, ele não é mais só o jogador dentro de campo. Hoje o cara é um popstar, o Neymar é um popstar. Influencer, né? Justamente, ele é onde ele vai, ele para, no mundo. Né? Ele vai em jogo da NBA, por exemplo, ele é o Neymar. Ele vai em qualquer outro lugar da China, é o Neymar, entendeu? Então assim, como acontece com o Cristiano, com o Messi, e aí entram perfis distintos de pessoas, né? Porque o Ronaldo tem essa coisa da vaidade, o Cristiano, o português. A coisa da vaidade, da postura, de um cara que se cuida, mas ao mesmo tempo um profissional exemplar, porque não bebe, não sai, cuida muito da carreira, justamente. Isso. O Messi, acho que esse é o top de todos, realmente. Não se envolve em polêmica, mal abre a boca, poucos comentários agressivos. E mesmo assim ele mantém-se centrado.
Ele não se envolve em polêmica, não entra em confusão. Diferentemente do perfil do Neymar. O Neymar é um perfil mais agressivo. Molecão, É um perfil. né? Então, mas não é só o moleque, ele tem um perfil agressivo dele em rede social. Ele ostenta, tudo que a Monique falou, ele faz. Ele ostenta, ele polemiza, ele tira sarro, ele se envolve em polêmica com mulher, ele se envolve em polêmica com festa e desvia. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas, vocês mulheres, que antigamente talvez não tinham esse acesso todo ao jogador, ao futebol, era mais uma coisa masculinizada, hoje é muito global a coisa. Para vocês, qualquer tipo de pessoa hoje pode pegar, de repente, uma implicância com a imagem do Neymar. E isso não é positivo para ele. Quando ele cai em campo, todo mundo olha, odeia o Neymar, tá vendo? Ele fez isso com tal pessoa. Não é mais só entre Não é mais só o futebol, Sim. entendeu? E não é mais só... E aí partiu-se para uma área que para ele não é positiva. Hoje você encontra um jogador sensacional, com um potencial incrível, que é o Neymar, com uma negatividade, uma situação totalmente contrária do que ele poderia ter na carreira dele, até mesmo dentro do país dele. Sim, e essas ações, desculpa te cortar, Sim, essas imagina. ações más, assim, vamos dizer, influencia também no patrocínio, tipo, eu não vou mais Muito. patrocinar esse garoto, Nossa, essa pessoa. sem dúvida. Todo o comportamento de jogador de futebol vai influenciar, porque a marca vai associar o nome dela a esse jogador. E ninguém vai querer associar o nome a uma pessoa que pratica o antiesporte, a uma pessoa que tem uma vida desregrada. A gente estava comentando aqui, antes do programa começar, do nadador americano que aqui no Brasil forjou um assalto e quando ele chegou foi provado que não houve um assalto durante nas Olimpíadas e ele perdeu todos os patrocínios dele. Há polêmicas que vão fazer eles perderem patrocinadores e possíveis futuros contratos. Com certeza. Mesmo porque o mundo da televisão, do patrocínio, das publicidades, idealiza o quê? A pessoa perfeita. Eles não estão idealizando o cara com defeito. Quando a gente vai conversar sobre qualquer tipo de comercial, fotos, tal, você procura o quê? Modelos especiais, com o rosto assim, tal. Assim é diferente para as grandes marcas, não é diferente. As grandes marcas procuram pessoas vencedoras, de imagem limpa, com possível ligação família, elo de família, o cara casado, sabe, tudo perfeito. É o que as grandes empresas buscam isso. Tanto que ela deu o exemplo do nadador, eu vou mais além. O jogador italiano, o Mario Balotelli, muito polêmico também, muito controverso. Ele tinha vários patrocinadores da Itália, porque ele foi o primeiro negro italiano a atuar na seleção italiana, com toda essa situação racial que se encontra na Europa, que é bem forte. Ele foi o primeiro jogador negro da seleção da Itália. E uma vez que ele foi pego com problemas de droga, brigas em bares, em discoteca, ele perdeu todos os patrocínios italianos. Ou seja, do próprio país dele, ele ficou sem patrocínio. É o que ocorre muitas vezes com o Neymar. O CR7 mesmo, quando houve a especulação de assédio sexual lá em Las Vegas, ele perdeu, não perdeu todos, mas ele perdeu alguns contratos. Isso fere a imagem dele como pessoa, como influenciador e também como jogador. Entendeu? Então é ruim esse tipo de imagem negativa. E como isso pode prejudicar o time, então? Porque a gente tá falando aqui do marketing dele, fora do time. Mas e pro time que o jogador representa? Os torcedores vão reagir, vão acabar cobrando a comissão técnica de não escalar mais esses jogadores. E aí ele vai para o banco de reservas e depois ele vai ser esquecido. Os torcedores têm um papel muito especial nos dias de hoje. Não só porque eles passam a contribuir com o clube como sócios torcedores, mas também como eles têm mais acesso aos jogadores de futebol pelos comentários, pelas curtidas, eles também vão lá agir como haters dentro das mídias sociais. Então, eles vão cobrar diretamente o próprio jogador. Então, isso é ruim para o jogador que não vai ter esse filtro. A não ser que ele tenha uma equipe de comunicação muito boa que barre ele de todo esse tipo de informação, o que também é ruim, porque dependendo de um comportamento negativo, ele não pode reagir, modificar.
ele vai acabar se perdendo nesse mar de vaidade dele e comprometendo o desempenho dele no futebol. O próprio Ronaldo, né? Era um dos ídolos do Brasil e a vida foi carregada de fama, de posições ruins, de coisas que aconteceram na vida dele que ele acabou sendo prejudicado, né? O Ronaldo, ele ainda tem uma imagem muito forte, né? O Ronaldo, a imagem, ele é um dos poucos casos que pode-se dizer que a imagem de superação dele, por toda a carreira dele, por tudo que ele fez, e com todas as contusões, todo o problema extracampo que ele teve, ele ainda conquistar o que ele conquistou, o Ronaldo realmente... Ele se sobressai até hoje. Justamente, no meu ponto de vista, chega a ser intocável. O fato, por exemplo, marcante para nós aí, pode ser o do goleiro Bruno, que recentemente... tudo que aconteceu no caso lá da morte, do assassinato, mas que ele conseguiu, através dos juízes, o alvará de soltura, foi para um clube que, se eu não me engano, era o Ipatinga, um clube, agora não me vem em mente. É aqui do interior de São Paulo mesmo. Começou a fazer os treinamentos com o clube, as mulheres da cidade, é uma cidade pequena, foram lá, se revoltaram com o presidente. Então, assim, olha o que não é mais só futebol, olha o que tudo, uma atitude dele, penalizou não só a carreira dele, como o colocou numa situação que hoje ele é odiado por muitas pessoas sem nem mesmo conhecer ele. Sim. Vocês acreditam também no custe o que custar para o jogador aceitar o marketing? Ele escolhe qual marca ele pode? Como que funciona isso? Vocês acreditam? Olha, eu acho que no começo de carreira não tem muita escolha. Ele vai seguir o que o empresário, o que o clube vai orientar ele. E também não tem nem idade, né? Você mesmo começou muito cedo. Muito cedo. Eu fui pro Corinthians, eu saí de São José dos Campos para São Paulo com 13 anos. Então você não tem nenhum poder de decisão, nenhum. Então, é muito cedo para eles tomarem decisão. É claro, depois de uma personalidade formada, que as pessoas conhecem a sua vida, você fazer campanha por uma marca de açougues e você ser vegano, vai contradizer todo o seu perfil. Isso não vai acontecer quando a pessoa já tem uma imagem pré-estabelecida. Mas no começo da carreira, a influência dessas pessoas vem pelo empresário, pelo clube, porque não tem idade para distinguir o que deve fazer, né? Perfeito. Bom, a gente vai fazer uma pausa bem rápida para conferir a dica que a Fran preparou pra gente. E aí, Fran, qual é a boa de hoje? Entre os dias 7 de junho a 7 de julho, acontece a Copa de Futebol Feminino na França. Em homenagem, a Panini lançou a 3ª edição do álbum de figurinhas, nas versões capa dura e capa comum. O álbum traz 56 páginas com 480 cromos, sendo 36 delas figurinhas especiais. O produto já está disponível para venda e pode ser comprado online ou em banca. Bom, eu fico por aqui, até a próxima dica. É com vocês, Madu e Vika. Tchau! Obrigada, Fran. A gente adorou a dica, ainda mais que a Copa do Mundo Feminino não está muito em alta e agora veio à tona, né? Ainda bem. A gente vê o Instituto Neymar, o Messi, que criou o maior hospital, né, de tratamento de câncer lá na Europa, e o Cristiano Ronaldo, que faz várias ações super legais de caridade durante todo o ano. Vocês acham que muitas pessoas veem isso como promoção pessoal? Não deveria, porque qualquer ação benfeitora como essa deve ser encarada como uma ação boa, uma ação eficiente, porque esse jogador ganha muito dinheiro e ele acaba destinando a uma causa que ele escolhe, e muitos esportistas, em geral, fazem isso. É uma ação positiva. Só quando a divulgação disso é excessiva em prol do próprio jogador e não da instituição, que aí o negócio desvirtua. Então, deve-se pensar, mas normalmente são ações positivas e que só validam a benfeitoria que ele está fazendo. Isso aí, sem dúvida. Eu acho que o que vale, acima de tudo, é o posicionamento do cara em tentar ajudar, em estar fazendo bem, em estar praticando o bem. Eu acho que isso está acima de qualquer outra conclusão aí que a gente possa estar tirando. Bom, pessoal, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem para aquela câmera as redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho de vocês. Bom, o meu é @MoniqueBaraúna, principalmente no LinkedIn, porque aí eu consigo responder algumas dúvidas, saber o que estou fazendo por lá.
Bom, eu sou meio por fora disso aí, mas eu vou tentar lembrar aí. Bom, hoje a gente tem a Enoteca, então a Enoteca Ferretti Oficial, arroba, né? Fala. Arroba Enoteca Ferretti Oficial no Instagram, Face Enoteca Ferretti, e o Heringer Lounge Bar, que é arroba Heringer Lounge Bar, e Facebook Heringer Lounge. Perfeito. E se vocês quiserem acompanhar também o trabalho da TV Univap, estamos no YouTube, que é TV Univap, também no Instagram, que é TV Univap, e também no Facebook, TV Univap. Muito obrigada, gente, viu? Foi um papo maravilhoso. Obrigada. Obrigado e a gente vocês. se vê semana que vem com mais Rebuliço Cultural. Até lá. Tchau, tchau.